Quanto rende 800 cotas de HSLG11? E por que, né? Por que do HSLG11? E não entenda errado, eu não falei HGLG11 não. É aquele famosão que era da Credit Suisse, não, é HSLG mesmo. Um fundo aí que pouca gente fala, mas eu vou tratar para você aqui tudo que você precisa saber dele, o quanto que ele rendeu para mim, você vai ficar impressionado, o quanto que ele rendeu na minha carteira, o quanto que ele pode render na sua carteira ainda neste ano de 2024. Então, na minha opinião, é um fundo que performou muito bem em 2023 e que tem realmente chance de continuar performando muito bem em 2024, ainda sendo um fundo de oportunidade. Então nesse vídeo eu tenho 5 passos para passar com vocês, né? Primeiro os 4 passos que vai te fazer procurar desesperadamente, e olha que eu não tô exagerando não, é desesperadamente mais conhecimento sobre fundos imobiliários, porque você vai ver o quanto que você está perdendo dinheiro, na verdade você está deixando de ganhar dinheiro. Quando eu deixo de ganhar dinheiro, será que eu perco dinheiro? Ou eu só deixei de ganhar, quer dizer que eu não tô perdendo. Mas se era pra ganhar, era pra ser meu, então tô... Uma boa dúvida isso aí. Depois você deixa aqui no comentário. E depois desses 4 passos aí, que você vai ficar maluco pra procurar mais conhecimento sobre fundos imobiliários, eu vou te dar um super poder que vai te ajudar nesses 4 passos. Então esse vídeo aqui é bem completaço. Já pega seu papel e sua caneta, porque até o meu resumo, quando ele dá 2 páginas assim, meu parceiro, é porque o vídeo vai ser excepcional. Cafezinho do lado. Vamos lá. Então, HSLG hoje está sendo a terceira maior posição da minha carteira. Eu tenho 64 cotinhas aqui em HSLG. E se a gente pegar aqui os indicativos dele, você vai ver que ele é um fundo que não se incorpora, não se enquadra em ancoragem. Não sei o que é fundo de ancoragem. Calma, assiste esse vídeo até o final. Aí você deixa o like no vídeo, se inscreve. Claro, com toda certeza. Depois você clica aqui nesse card que vai aparecer, que você vai aprender o que é um fundo de ancoragem. Mas vamos aqui agora para você entender o que é um de oportunidade. Ele é um fundo de logística, já vou mostrar para você também os imóveis, pagando aí 8,94% de dividendo yield com um PVP de 0,95%, ou seja, ele está descontado. A gente precisa descobrir o porquê que ele está descontado. Ele está descontado por uma irracionalidade do mercado, ou ele está descontado realmente porque o mercado não está vendo nele o preço que ele deveria ter. E aí se torna uma grande oportunidade para nós que enxergamos esse preço através do método 2 em 1, porque eu descobri esse fundo através do método 2 em 1, a gente consegue comprar esse fundo enquanto ele ainda é uma ótima oportunidade. A liquidez diária dele movimenta aí R$500 mil por dia, e só neste ano agora, e nos últimos 12 meses, né, de março do ano passado até março deste ano, valorizou 43%. Não fique abismado, é isso mesmo, é 8,94% de dividendo e mais 43% aqui de variação de cota, de valorização de cota. E não é só você somar 43 mais 8, deu 51. Nossa, Léo, então quer dizer que o meu dinheiro rendeu 52% só com esse fundo? Não, é um pouquinho mais, porque o dividendo, ele vem sobre o valor da cota. Então a cota vai subindo de valor, o dividendo também teoricamente vai aumentando caso tenha reajuste. Não é só somar não, tem um juro composto aí, é juro sobre juro. Quando a gente tira aqui a cotação ajustada para cotação padrão, tem muita gente que não olha isso. Cotação ajustada é o que, Léo? Aqui no Investidor 10 você tem essas duas opções. Cotação ajustada é quando você olha o fundo já com reinvestimento de dividendos. Aí você vê aqui que ele custava R$70, investindo nos dividendos aí já está com 98,52. Se você pega a cotação padrão, o gráfico muda um pouquinho, porque desconsidera os dividendos, tá? Então você vê aqui que o gráfico da cotação padrão, ele normalmente é mais estável, e o cotação ajustada, ele sempre vai subindo, né? Olha que loucura. A importância de você reinvestir seus dividendos, né, meu parceiro? Tá aqui num gráfico de 1 ano. Se a gente colocar mais tempo, fica ainda mais motivante você reinvestir os seus dividendos, porque olha só a cotação padrão e olha só a cotação ajustada quando você coloca os dividendos para colaborar com a sua bola de neve. Vamos aqui então para minha performance no fundo. Olha só, eu comecei a investir nesse fundo no mês 7 de 2023, né? E considero inclusive que eu demorei a entrar nesse fundo, porque o método 2 em 1 começou a falar dele para mim lá em janeiro. E aí eu já tinha outros fundos de oportunidade na minha carteira, inclusive você pode ver quais eram nos rumo ao 100k, que agora virou café ao milhão, mas era rumo ao 100k antigamente. E você vai ver lá que eu tinha alguns outros fundos de oportunidade. Encaixou no critério de venda, né? Você tem que ter critérios de venda bem definidos na sua carteira. Encaixou um fundo imobiliário como critério de venda, que era o SARI 11, e aí eu tirei o SARI 11 e coloquei o HSLG. E você consegue perceber aqui que o HSLG, alguns momentos, ele performou abaixo da média, que é o IFIX. Só que se a gente levar em consideração toda a performance que ele tem, ele depois aqui em dezembro ele ultrapassou o IFIX e não perdeu mais para ele. Hoje o IFIX está a 7,20% de valorização durante esse período, tá? Do período desse gráfico do mês 7 de 2023 ao mês 3 aqui de 2024, e o HSLG está com 9,52. Se a gente colocar aqui e fazer uma continha rapidinho, quer dizer que
o HSLG tá aí 32% acima da média. 32%, isso porque ainda é curto prazo. Quanto mais tempo eu manter esse fundo imobiliário, caso ele venha desempenhando um bom papel na minha carteira, ele continue sendo um bom fundo imobiliário, essa performance vai ainda aumentar mais. Assim como eu também te mostrei em um vídeo anterior aí do canal, um ótimo, acho que mês passado que eu soltei esse vídeo, um ótimo fundo para você manter na sua carteira. Esse aqui tem um exemplo drástico. Olha só, neste fundo o HSLG, eu investi no mês 7 de 2023. Olha o HSML11, que é um outro fundo que eu já trouxe aqui para vocês. Depois eu vou deixar aqui no card para você conferir, tá? Lá na descrição no finalzinho, tem muita gente que não consegue clicar no card. Lá na descrição, lá no finalzinho tem também os links. Então aqui ó, no mês 7, um ano anteriormente, eu comprei o HSML um ano antes de comprar o HSLG. E olha só o quanto que ele performa. Ele também ficou abaixo do IFIX em alguns momentos, mas conforme o tempo vai passando, os fundos imobiliários, caso você reinvista seus dividendos e siga assim um investimento tático, estratégico, pô, olha a diferença, né? É mais do que o dobro da média. Então não faz sentido você não usar esse veículo. Eu sempre costumo dizer, né? O André até faz gracinha aí colocando montagem no vídeo, mas é verdade, pô. A gente vai apostar uma corrida, você tá apostando uma corrida para chegar lá no final. Então a gente vai apostar uma corrida de 1 km. Eu vou de Ferrari e você vai de Fusca. Vamos considerar que eu comecei a dirigir tem um mês e você começou a dirigir já tem 10 anos. Quem que você acha que vai ganhar essa corrida? É sobre a experiência? Não é sobre a experiência, é sobre o veículo que a gente utiliza. Então você pode ser um cara expert, o brabo, para poder investir em imóveis, mas se você usa o veículo errado, você vai demorar mais chegar lá no seu objetivo. E os fundos imobiliários, na minha opinião, até que se prove ao contrário, alguém venha dizer que não, é o veículo mais efetivo para se investir em imóveis, principalmente quem está começando o investimento, principalmente quem tem pouco dinheiro, gosta mais de diversificação, gosta mais de liquidez e gosta mais de rentabilidade. Então não faz muito sentido, a gente vai passar por esses 4 passos. Por quê? Olha só por quê. Eu soltei uma caixinha de pergunta ontem aqui nos stories. Inclusive, se você não tá seguindo aqui o Instagram, clica aqui, @OHLeoAlves para você seguir, porque lá a gente tem uma interação diferente, né? Você não vai conhecer um Léo diferente, você vai conhecer um Léo mais solto do que aqui no YouTube, né? Porque aqui no YouTube eu tô sentado na cadeira e você não vai ver mais nada além do cenário, né? No Story aqui você consegue ver e conhecer mais minha vida pessoal também. E eu soltei uma caixinha de perguntas, dá uma olhada nisso aqui. Eu tava montando este resumo. Curiosamente, saíram várias perguntas aqui, né? E entre todas essas perguntas eu separei 3 para mostrar para vocês. A primeira é essa aqui, ó. Você acha que eu gravo um vídeo sobre Americanas? A segunda é a que normalmente sempre aparece: imóvel versus fundo imobiliário. Tá aqui também, que é inclusive o que eu vou tratar aqui para vocês, e no final eu vou te mostrar a última pergunta, que foi engraçada também. Então se você ainda não curtiu o vídeo, meu parceiro, curte aí, porque eu vou te dar um superpoder agora, e sinceramente você não vai aprender isso nem em curso pago. Coloca o cafezinho e bora lá. E aqui eu peguei um gráfico super atual, meu parceiro, super atual, para você comparar a rentabilidade de imóvel e fundos imobiliários. E a gente precisa excluir essa dúvida da sua cabeça. Eu vou passar aqui 4 passos rapidinho. Primeira coisa, rentabilidade é o que te motiva a vir aqui e assistir um vídeo. Você quer aumentar a sua rentabilidade, você quer fazer o seu dinheiro render, você quer fazer o seu dinheiro multiplicar o mais rápido possível, pra você se aposentar o mais cedo possível. Você tá cansado de trabalhar. Pô, cansa trabalhar mesmo, né? Lá na Bíblia fala, pô, o homem vai comer pelo seu próprio suor. Então você vai ter que cansar, vai ter que trabalhar mesmo pra caramba. Tá certo? Só para não ficar mal falado. Vamos lá. Gênesis 3:19, bebê. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Isso aqui é Deus falando para Adão, tá? Depois de acontecer o pecado. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que volte para a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e ao pó voltará. O que rolou aqui? Ele falou assim, cara, o homem vai ter que trabalhar para sustentar sua família. E nós, homens, temos que trabalhar para sustentar nossa mulher, nossos filhos, meus queridos. Só que tem o homem que é sábio e o homem que vai bater sempre no mesmo erro. O homem que é sábio, ele vai usar o seu suor, o suor do seu trabalho, tudo aquilo que ele produziu, para investir em algo, para essas coisas que ele investiu render para ele. Tem até uma outra parábola na Bíblia que fala sobre rendimento. Provérbios, você acha que não? Mas é o livro na Bíblia que a palavra mais citada é dinheiro e riqueza. Te aconselho você começar, se você não leu a Bíblia ainda, lê lá pro Provérbios, não tem nada a ver com religião. Começa a ler na Bíblia só como se fosse um livro mesmo. Então, meu parceiro, a gente tem que aprender aqui agora uma forma de rentabilizar o nosso dinheiro, porque a gente não quer ficar trabalhando e suando o resto da vida, né? Deus te deu sabedoria justamente para você utilizá-la. E quando a gente pega esse gráfico de rentabilidade aqui dos imóveis residenciais, cara, olha isso. Aqui na FIPZAP tá sobre locação de imóveis, então não é nem só os residenciais, porque a gente sabe que os comerciais, você sabe que sala comercial rende um pouquinho
pouquinho mais do que o residencial. Mas aqui você consegue ver que por muito tempo e até hoje, botar um rendimento aí de 0,47, tá aqui em janeiro de 2024, 0,47%. E esse gráfico em comparação com a poupança, pô, a poupança hoje aqui em 2024, aqui em março, tá rendendo 0,53%, pô. Então como que você vai investir num negócio que rende menos do que a poupança? Não tem como. Não faz sentido na minha opinião, cara. Não faz sentido. Meu, você colocar seu dinheiro na poupança ao invés de você comprar uma casa, então. Ah, vou comprar uma casa para alugar. É a maior burrada que você tá fazendo. Isso quer dizer que você nunca vai comprar uma casa? Calma que a gente vai falar sobre isso. Já a rentabilidade média do IFIX, a média dos fundos imobiliários, gira em torno de 0,68 a 0,72. Depende muito do ano, lógico, assim como também depende os aluguéis e a poupança, mas fica muito acima tanto da poupança quanto dos residenciais. E não só isso. Quando você sabe investir, porque o IFIX ele tem uns 71 fundos imobiliários, tudo junto lá. Desses 71 fundos imobiliários, você não vai comprar a média. Lembra que você tá aqui nesse canal, você é diferente da média, você é acima da média. Então a gente vai pegar daqueles 71 fundos imobiliários, a média deles, e vamos escolher os melhores. O HSLG, por exemplo, é um que tá ali dentro dos 71, que é melhor. Então a gente vai comprar os melhores. Isso faz com que a nossa rentabilidade aumente pra caramba. Eu já vou te mostrar aqui a rentabilidade dos alunos do método 2 em 1. Então vem comigo aqui. Eu vou inclusive usar o meu exemplo, né? Não canso de usar esse exemplo. Porque, cara, é uma coisa prática que você pode fazer, inclusive a conta aí com o seu imóvel, se você mora alugado, que você também vai ver isso. Olha só, o meu aluguel aqui custa R$ 1.906 reais. E quando eu entrei aqui em 2021, esse imóvel estava avaliado em 600 mil. Provavelmente já valorizou um pouco mais, né? A média de valorização anual é de 2%. Então, se a gente pegar aqui 600 mil mais 2%, mais 2%, o imóvel hoje, teoricamente, valeria 624 mil, certo? O rendimento do dono do imóvel mensal pelo aluguel é quanto? É o quanto que eu pago para ele. R$ 1.906 reais. Logo, se eu pegar aqui e dividir 1.906 dividido por 624.240, cara, o rendimento mensal do nosso querido amigo Luiz é 0,3% ao mês. Se você investe na média, você ganha 0,7%. Qual que é o sentido de construir para alugar? Não faz muito sentido, cara. Principalmente se você vai comprar pronto, porque construir ainda você talvez consiga uma margem ali na construção. Mas comprar pronto para alugar. Tem muitas perguntas, os caras chegam assim: Léo, eu tenho 300 mil, eu invisto em fundo imobiliário ou eu compro uma casa para alugar? Léo, eu tenho 600 mil, eu queria pegar 300 mil e comprar uma casa e os outros 300 mil investir em fundo imobiliário, colocar a casa para alugar e ficar só com essa renda. Não faz sentido, cara. Se a gente pegar esse mesmo valor aqui que você teria no imóvel, é lógico que você não tem esse valor inteiro, né? Do mesmo jeito que você também não vai ter o valor inteiro para comprar um imóvel. Então, enquadre isso na sua realidade. Se o Luiz, por exemplo, pegasse esse imóvel aqui e ao invés de gastar esse dinheirão para ter o imóvel, ele investisse em fundos imobiliários, vamos pegar a média, 0,7%, certo? Olha lá o rendimento. Ao invés de 1.906, que é o que eu estou pagando para ele de aluguel, ele teria 4.369. Vamos ver a diferença? É 229% a mais de rendimento. 229% a mais de rendimento. Isso que eu estou usando a média. Eu não estou nem usando o quanto você consegue depois de maratonar 60 vídeos do canal, depois de você ser também um dos alunos do método 2 em 1, que você vai investir profissionalmente em fundos imobiliários. E ainda tem um probleminha aqui, ó, só para poder ficar mais feio ainda pro lado do imóvel. Desses 1.906 que eu mando na conta do Luiz, ele recebe durante o ano inteiro, então 12 meses. Ele recebe por ano, então, de mim, R$ 22.872. Esse dinheiro é líquido para ele? Não, porque tem que tirar o imposto de renda. E na pessoa física, isso aqui vai dar 27,5% de imposto de renda. Ele vai ter um rendimento real, um rendimento líquido de R$ 16.582. Isso aqui dividido pelo valor do imóvel lá, já valorizado, cara, dá um rendimento de 2,65% ao ano. Se você não sabe investir, coloca o dinheiro na poupança. Agora eu vou te fazer um exemplo aqui para você ficar louco do quantos fundos imobiliários. Eu falei para você que eu ia deixar você louco para investir em fundo imobiliário, né? Você aprender, não vai investir de qualquer jeito, tem que aprender antes, porque senão vai dar ruim. Olha só, vou colocar aqui os 624 mil para a gente usar o mesmo exemplo, vezes o 0,7% que é a média. Eu vou colocar aqui 0,82, que é o que todo aluno do método 2 em 1 consegue bater. Todo aluno do método 2 em 1 com 3 meses consegue bater essa média aqui. De tanta rentabilidade aqui de aluno do método 2 em 1, tem uns que bate até mais do que isso aí. Mas eu coloquei a média, que é a média da turma. Então vai dar ali por mês 5.118 vezes 12, né, por ano. Então vai dar 61 mil por ano. E aí isso aqui eu também tenho que tirar o imposto, não tem? Não tem. Olha que loucura, cara. Eu não preciso tirar o imposto, porque dividendo e provento é isento de imposto de renda. Mais uma vantagem. Aí a gente pega agora esses 61 mil e divide pelo valor do imóvel lá para ver a rentabilidade no ano. Olha isso aqui, cara. Rentabilidade no ano de 9,84%. Dividir aqui
pelo valor da rentabilidade dos imóveis, e você ganha uma bagatela aí de 371% a mais todo ano. É por isso que tem gente que aposenta mais cedo e você vai ficar o tempo todo trabalhando, construindo casa, e no final, quando você chegar lá com 60 anos, 65 anos, você tem 2, 3 casas, vai render ali para você 1, 2 salários mínimos no máximo, e você não vai conseguir aposentar. Enquanto se você tivesse investindo em fundos imobiliários, teria uma valorização muito maior. Isso porque eu considerei a valorização aqui do imóvel. Se a gente olhar só a valorização do fundo imobiliário, no caso aqui o HSLG 11, pô, 43, nem coloquei isso. Então perfeito, agora que você já entendeu, a gente pôs um ponto final de uma vez por todas, que para rentabilidade, para rendimento, para aposentadoria é muito melhor fundo imobiliário do que imóvel. A gente precisa falar sobre um ponto de imóvel, que eu vou comprar um imóvel ou não? Vou comprar. E aí não tem nada a ver com rentabilidade. Eu vou comprar um imóvel porque eu quero ter o estúdio do jeito que eu quero, do jeito que eu já imaginei. Eu quero ter uma salinha de jogos do jeito que eu imaginei, meu cantinho do café do jeito que eu imaginei. Os meus filhos terão também um quarto do jeito que eu já imaginei. Eu e a princesa teremos um quarto do jeito que eu já imaginei. A sala do jeito que eu já imaginei. Então eu quero construir uma casa do meu jeito. E aí, essa construção da casa não tem nada a ver com rentabilidade. O momento onde isso vai ser construído, já não vai mais importar a parte financeira, porque eu já estarei independente financeiramente, porque eu já fiz a minha tarefa de casa, porque eu não adiantei o meu sonho. O maior problema da maioria das pessoas é por conta do capitalismo, e o capitalismo te força socialmente a adiantar sonhos. Aí você quer comprar o carro antes da hora, você quer comprar a casa antes da hora, você fica endividado e passou a vida inteira pagando dívida e no final você não tem nada, só aquilo que você pagou já 3, 4, 5 vezes a mais o valor que era pra você pagar. Você não fica independente financeiramente, você fica dependente do INSS. É triste, mas é isso. Esse canal foi criado justamente para te libertar do INSS. Cara, inclusive, vai ter aí um próximo vídeo, não sei se hoje é dia 16, dia 7, 18, todo dia 18 sai um vídeo que chama A Carteira do Adeus INSS. Eu invisto R$250 por mês lá para te provar que mesmo com um pouquinho de dinheiro, R$250 por mês, você faz um bico aí no sábado, 2 sábados no mês, você consegue investir para ganhar muito mais do que o INSS vai te pagar. Então eu já te recomendo que você deixe sua inscrição, que você vai realmente aprender muito aqui. É lógico, você deixando sua inscrição, você me ajuda pra caramba. O canal, eu quero crescer o canal, ser o maior canal do mundo sobre investimentos. E eu conto com você para me entregar essa ajuda do mesmo jeito que eu tô tirando aqui do meu coração para te entregar a sua ajuda também. Então vamos lá, prometi o poder, né? O superpoder. E eu vou te dar aqui o superpoder. Primeiro, como que eu cheguei no HSLG? Porque dentre os 400 fundos imobiliários que tem na bolsa, se você não souber chegar nos melhores, é um campo minado ali, onde você vai tentar investir em qualquer fundo imobiliário, vai cair num fundo imobiliário ruim e vai se lascar, né? Então presta atenção, porque isso aqui o André sempre fica nervoso, né? O André é meu sócio, ele é editor do vídeo, ele é meu sócio também, ele sempre fica brabo quando eu compartilho esse conhecimento na internet, porque isso faz parte de um pedacinho do que tem lá no Método 2 em 1. Aí ele fica, pô, isso aí é curso pago, cara, você fica entregando tudo, depois ninguém vai comprar o curso. Você vai fazer o quê? Você vai digitar aí, ó, fundamentos no Google. Depois que você digitou fundamentos, você vai no canto superior direito, clica em FI, aí você clica aqui buscar, você vai ter acesso a todos os fundos imobiliários da bolsa. Aí o que você vai fazer agora? Ativa aí o superpoder aí, ó. Você vai copiar tudo isso aqui, copiei tudo isso. Teoricamente, se você não soubesse filtrar os fundos imobiliários para tirar as maçãs podres, você ia ter que analisar um por um. E não é essa a intenção. Então você vai com a sua conta do Google aí, você vai clicar aqui nesses 3 pontinhos e vai clicar aqui em planilhas. Entrou nas planilhas, você vai clicar em planilha em branco. Depois que você clicou aqui em planilha em branco, você cola tudo isso aqui. E pronto, agora a gente tem aquela planilha lá pra gente mexer. Aqui eu vou colocar então adicionar um filtro. Vai acompanhando aí, ó. Selecionei a primeira coluna, selecionei a primeira linha e adicionei um filtro, porque eu quero tirar as coisas ruins, né? Então vamos lá tirar as coisas ruins? Primeira coisa, eu vou te ensinar como que eu cheguei no HSLG, que é um fundo de logística. Então a gente vai escolher os melhores fundos de logística. Então aqui na parte de segmento eu já posso tirar hospital, hotel, laje corporativa, residencial, shopping, títulos, que é fundo de papel. Por que você tá deixando o híbrido e os outros, Léo? Porque tem alguns de logística que são classificados como híbridos e outros. Lembra que o Fundamentos é uma plataforma gratuita, então realmente ele não consegue fazer essa diferenciação. Então clico OK aqui e carregou aqui todos os fundos então que teoricamente são de logística, são híbridos ou outros. A gente ainda tem aqui muito fundo, né, cara? Olha o tanto de fundo que a gente ainda tem. Temos 350 fundos. Então a gente precisa diminuir isso aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é ajustar a liquidez. Uma vantagem do fundo imobiliário em comparação ao imóvel é porque se o Luiz colocar uma plaquinha de vendas aqui, quem vai comprar tem que ter R$624 mil. Não é fácil vender não, meu parceiro. Às vezes demora 2, 3 meses, 2, 3 anos para poder vender uma casa, um apartamento.
principalmente quanto mais caro ele for. Então, a gente não pode correr esse risco no fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele tem uma liquidez que é o seguinte: o que é a liquidez? É a facilidade de trocar algo por dinheiro. Então, por exemplo, esse relógio aqui, ele tem uma liquidez talvez maior do que o de um imóvel. Por quê? Se eu colocar para vender, como é um relógio famoso, talvez ele venda em 2, 3, 10 dias. Pô, se vender em 2 dias é uma liquidez muito boa. Nos fundos imobiliários, para você entender, quando você seleciona ali uma boa liquidez para os seus fundos imobiliários, é como se você oferecesse e quando você está oferecendo já vende. Ah, quer comprar? Comprei. Então, não tem problema nenhum, né? Isso é muito bom, porque quando você precisar do dinheiro, você vai ter o dinheiro. O dinheiro não fica preso. Ah, comprei um imóvel, nunca mais consegui vender, agora para vender eu tenho que baixar o preço. No caso dos fundos imobiliários não tem isso. E para isso a gente tria então a liquidez. E a gente vai pegar aqui uma liquidez acima de 500 mil. Então, ó, esse fundo aqui, o JGPX, tem 499 mil de liquidez. Vou tirar ele. Então, vou tirar esse e todos os outros que vêm antes, ó. Pronto, aí eu já excluí 236 fundos. Aí eu excluí fundo pra caramba. Imagina você lendo o RI de tudo isso aqui. Léo, não sei o que é RI ainda. Calma que esse vídeo é completasse. Por isso que vai durar 30 minutos aí. Quem quiser sair já, pode sair. Quem vai ficar vai aprender pra caramba. E agora a gente vai aplicar um filtro de PVP. E como eu tô procurando fundos de oportunidade, eu vou selecionar um PVP de 0,85 até 0,95. Por que, Léo? PVP abaixo de 1 tá descontado. É fundo que tá mais barato do que deveria estar em relação ao seu valor patrimonial. De 0,95 para cima, a gente joga ele como ancoragem. Por isso que é importante você ver o vídeo de ancoragem lá depois. De 0,85 a 0,95, a gente joga como oportunidade. É lógico que essas métricas não são totalmente cravadas. A gente tem que ler o RI depois. E abaixo de 0,85 seria os fundos de risco. Então eu vou pegar aqui todos os fundos que tem um PVP abaixo de 0,85 e vou excluir. No caso aqui do GGRC, ele fez um desdobramento e o PVP ficou de 0,1, né? Mas não é verdade isso aqui. O PVP tá de 1. Tem algumas anomalias que acontecem que o fundamento demora a atualizar. O desdobramento é um deles. As cotas desdobraram, né? Se você não sabe, pode ficar tranquilo também. Tem vídeo no canal, só você digitar geração de dividendos, desdobramento, você vai aprender o que é. Excluir aqui até o 0,85. Pronto, e vou excluir também os que estão acima de 0,95. Então, até 0,95 dá, acima de 0,95 não. Então, vamos lá, vou excluir isso aqui, pá, excluir todas essas linhas. Bom, agora ficou fácil. Por que agora ficou fácil? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fundos imobiliários. Tem alguns fundos imobiliários aqui que são híbridos, ó, só tem 2 que realmente são logísticas. Então ficou fácil para mim, por quê? Agora eu vou abrir cada um desses fundos e vou ver de que ele é. Por exemplo, eu já sei, né? Eu já decorei isso aqui porque eu já mexo muito com fundo imobiliário. Você também vai decorar. Mas e quando você não decorou ainda, você pode, com toda certeza, utilizar esse artifício aqui que eu estou utilizando para vocês. Quer pesquisar? Estudar? Ler? Aí você descobre o mundo, hein? Então o primeiro aqui é o RPR. Eu vou clicar lá no fundamentos e vou ver do que ele é, ó. Tá aqui, ó. Urca Prime Renda de Fundo de Investimento Imobiliário. Aí você desce aqui em composição do ativo. Olha lá, CRI-CRA. 50% é CRI-CRA, 22% é debênture, que é renda fixa. Ou seja, é um fundo de título, é um fundo de papel. Vou excluir ele então, que ele não é um fundo de logística. Agora esse aqui já está classificado como logística, beleza. Vamos nos híbridos então. O RZTR, por exemplo, vamos olhar aqui. Botar aqui, ó, imóveis para renda e caixa. Esse imóveis para renda é um fundo que compra terras agrícolas. Como que eu iria descobrir isso, Léo? Você vai ter que entrar no RI do fundo, igual eu vou mostrar para você aqui, a gente entrando no HSLG e olhando os imóveis. Como eu já sei que o RZTR é um fundo agrícola, eu já vou excluir ele aqui para economizarmos tempo. Aí tem o CPOF, né? Quando você vê OF, normalmente é fundo de fundo, mas vamos ver se é também. Esse aqui nem eu sei. Ó, Capitania, Fundo de Investimento Imobiliário, vamos ver aqui imóveis para renda. E dando uma pesquisada aqui, eu descobri que esse fundo tem 25 cotistas só, né? Então não faz muito sentido a gente pegar esse fundo aí, provavelmente é um fundo qualificado. Então vamos excluir esse aqui, vamos para o FATN agora. O FATN, renda corporativa, segmento híbrido, tem imóveis. A gente tem que descobrir então, já que ele tem imóveis, ele é fundo de tijolo. A gente tem que descobrir se esses imóveis realmente são de logística ou são de lajes. E aí entrando aqui no Investidor 10, você consegue ver a lista de imóveis dele, ó. Ele tem aqui edifício Atrium, edifício Conselheiro Paraná, edifício Érica, é tudo edifício, tá vendo? Quando é edifício, não é galpão logístico, o edifício é laje corporativa. Então bem facinho aqui você conseguir identificar que o fundo é um de laje corporativa. Então vamos excluir aqui. Léo, eu poderia escolher só os de logística e olhar só os de logística? Claro que você poderia. Eu tô colocando aqui o híbrido também para te ensinar uma coisa que provavelmente você ia ficar com dúvida caso você fizesse e usasse esse superpoder sem auxílio, né? Então o GP aqui eu já sei que é papel, vou excluir também. Sobrou o FGAA e o MFII. Vamos ver o que eles são? Se eles são de tijolo ou se eles são de papel? Cotas
cotas do segmento imobiliário, tem um pouquinho de FI, tem aqui então um fundo. Então esse fundo aqui, o MFII, é um fundo que não entraria no método 2 em 1, porque tem cotas, tem ações do segmento imobiliário. A gente não usa essa divisão aí, nem fundo de desenvolvimento, nem fundo de fundo e nem fundo que tem ação do segmento imobiliário. Quando você se tornar um aluno, você vai entender o porquê disso, né? Por que a gente exclui isso do método 2 em 1, é porque normalmente não faz muito sentido. Então vamos excluir isso aqui também. Olha que loucura, a gente tá ficando aqui com poucas opções, né? E agora vamos ver aqui o FGAA. Quando você clica, aqui você já conseguiu ver que ele é um FIAGRO, então ele é um fundo de papel que investe no agronegócio. Então a gente ficou aqui no final só com dois fundos, o LGCP e o HSLG. Como que eu vou escolher então qual deles é o melhor? Para você saber qual que é o melhor, aí não tem pra onde fugir, meu queridinho, você tem que ler o RI. Léo, não sei nem o que é RI, então você vai aprender aqui agora que eu vou resumir o RI do HSLG aqui pra você. Dá uma estrada no pescoço que eu sei que até eu já cansei já. Então abrindo aqui o relatório do HSLG, se você não sabe como abrir o relatório do HSLG, você pode vir no Fundamentos pra você conseguir de maneira mais rápida, HSLG, aí você entra nele aí, clica em pesquisar documentos, aí pesquisando aqui os documentos, vai abrir essa tela aqui pra você. Aí você baixa o último relatório gerencial solto. O fundo, inclusive, uma das qualidades do HSLG é ser bem atual, né? Pô, ele solta os seus relatórios bem rápido. Ele soltou aqui dia 8/3 referente ao mês de fevereiro. Demorou uma semana só para ele soltar referente ao mês. Então, cliquei aqui, ó, você clica visualizar, você vai entrar lá naquele relatório que eu baixei aqui para poder sublinhar, beleza? Então tá aqui HSLG, primeira coisa que você tem que ver num fundo imobiliário é qual é o objetivo dele, como que ele vai ganhar dinheiro. Então tá aqui, ó, tem o objetivo de ganho de capital, renda, mediante o investimento em imóveis do segmento logístico, seja ele para locação, arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação. Ele tem um benchmark bem bom de ser batido, né? Então tem taxa de performance, mas tem um benchmark bem bom. Esse aqui é a meta que o gestor quer bater. E se o gestor bater essa meta, ele vai ter 20% de premiação na sua taxa, o que é bom porque você estimula o gestor a realmente bater a meta que ele define. Se o benchmark ele é alto, que no caso aqui IPCA mais 6 é alto pra caramba, né? 6% de rendimento acima do IPCA, isso livre de imposto de renda ainda, então é absurdo, realmente. Tem um valor patrimonial de 1,3 bilhões e tem um valor de mercado de 1,2 bilhões. Qual que é a diferença, Léo? A cota vale R$103 por cota, só que ela está sendo vendida a 96. Então quando você compra essa cota hoje, você está ganhando um desconto aí de R$6 por cota. Esse R$6 por cota ele só vai se traduzir em valorização real se o fundo continuar valorizando. Ele valorizou aí 43% e acredito que inclusive ele vai continuar valorizando caso ele quite a alavancagem dele, que a gente vai ver o motivo desse PP descontado. Ele tem aqui uma estratégia muito boa, que é essa logística last mile. O que é essa logística last mile? 100% dos ativos dele tem 30 quilômetros distante da sua capital. Então, pô, tá muito perto da capital. Isso é muito bom, né? Que fica fora da capital para melhorar a parte logística, só que não fica tão longe, porque se precisar de algum suporte, ou fazer algum tipo de entrega, alguma coisa ali de estoque, tá ali muito perto. Controle 100% de todos os ativos, 0% de vacância, todos os imóveis alugados e todos os imóveis alugados a um preço justo. Se a gente pegar aqui nos últimos 12 meses, a variação foi de 36% vezes o IFIX, que foi 19%, é praticamente aí 150%, que deu 291% acima do CDI. Tem gente que fala que fundo imobiliário é a mesma coisa de investir na renda fixa, só que com um risco de renda variável. Discordo plenamente, não tem nada a ver, né? Inclusive, se você consegue fazer bons investimentos, você vai bater até em muitas ações. No longo prazo, é claro, e tem que ser, as ações têm que desempenhar uma valorização mais abundante do que os fundos imobiliários. Por quê? Porque os fundos imobiliários eles distribuem 95% do seu ganho de capital. Não tem como as ações valorizarem menos do que os fundos imobiliários no longo prazo, porque o objetivo dela é esse. Se você compra ações para valorizar menos do que fundos imobiliários, não faz sentido. Os fundos imobiliários têm um objetivo bem claro na sua carteira, que é o quê? Renda passiva, fluxo de caixa, prover segurança, menos volatilidade, baixar seu índice Sharpe, fazer com que você consiga aportar todos os meses, porque tem todo mês caindo dividendo na sua conta. A distribuição do fundo foi mantida em 74 centavos por cota, o que representou um dividendo yield aí de 9,2. Lembra que a gente calculou lá a média do IFIX, a média do aluguel, que é 2,94, a média do aluguel, aqui foi 9,2% ao ano, sem considerar a valorização, foi só a distribuição. O guidance de distribuição nos próximos 6 meses é de 70 centavos a 74 centavos. Então quer dizer que nos próximos 6 meses a teoria é que continue distribuindo aí praticamente a mesma coisa. Receita imobiliária, 10 milhões de receita imobiliária. Então os imóveis dele estão todos alugados, está rendendo ali 10,8 milhões. A receita financeira ali, que é o pouquinho que ele tem em caixa, está rendendo 334 milhões. Então ele tem um resultado, depois de tirar todas essas despesas aqui, ele tem um resultado de 9,1 milhões. E aí dividido por
por cota, o resultado foi de 0,73 e o distribuído foi 0,74. O Ailéo, ele distribuiu mais do que ele recebeu? Sim, neste mês ele distribuiu mais do que ele recebeu. Então ele usou ali, ó, 1 centavo do seu estoque, do seu saldo acumulado. E ele tem ainda 66 centavos acumulado, né? Então o resultado, o saldo atual do lucro acumulado pelo fundo é 66 centavos. Quando você vai olhar aqui e o valor dele tá de 98,52 atualmente, pô, na verdade não é, né? Na verdade é 98,52 menos 0,66. Na verdade o preço real dele tá de 97,86 porque o saldo acumulado já tá de 66 centavos. Então aqui a projeção de lucro, né? Aquilo que ele falou, vai ficar mais ou menos aí em torno dos 74 centavos, de 70 a 0,74 centavos. Acredito que ele consegue tranquilamente distribuir se continuar do mesmo jeito que tá agora. Vamos supor que continue do mesmo jeito que tá. Ele vai precisar tirar 1 centavo de caixa todo mês. Ele vai ter 66 meses ainda para frente para continuar distribuindo dessa forma. Acredito que ele vai inclusive aumentar o pagamento porque ele está quitando sua alavancagem. Conforme vai passando o tempo, né, menos ele deve, mais ele distribui. Daqui ele mostra o crescimento de cotistas, tinha 25 mil lá em março de 2023, a gente começou a investir nele, a minha carteira eu comecei a investir nele aqui, né, em julho de 2023, e os cotistas continuaram aumentando, ó, tá aumentando ali, isso é bom, né, quer dizer que o fundo tá ficando conhecido. Isso aqui é muito importante também, pouca gente fala sobre isso, mas tem um negócio aqui chamado investidor original. O que que é isso? Existe um dono deste fundo antes dele entrar na bolsa, então o fundo já existia antes de entrar na bolsa. Quando ele entrou na bolsa, ele fez o IPO, e olha só que importante isso aqui. O investidor original, ele tem 60% do fundo e não teve alteração, ele não fez venda de nada quando esse fundo entrou na bolsa. Ele continuou com a mesma posição que ele tinha do fundo. Ou seja, se o fundo valorizou demais, a ponto do dono do fundo pensar assim, dono da grande parte do fundo, pensar assim, pô, valorizou demais, eu acho que eu vou sair desse negócio e montar um novo fundo ou pegar esse dinheiro e fazer outra coisa. Não, ele continuou ali, ele não fez nenhuma venda. É a mesma posição inalterada desde o IPO. Isso é muito bom, né? Quer dizer que até o próprio dono do fundo tá achando que ele ainda tá barato. Provavelmente vai valorizar mais. O único problema dele é esse, é que o 38,2% da receita dele é para Casas Bahia. Tem muita gente que sente medo por conta disso, porque a Casas Bahia é uma varejista, a Casas Bahia tá desvalorizando na bolsa de valores. Eu já expliquei muito sobre isso, não vou nem perder mais tempo aqui. A última coisa que a varejista faz no momento de dificuldade é fechar os seus estoques ali, né? Precisa de um lugar para guardar seus estoques. Acaba com os estoques, ela não vai ter nem como vender, ela não vai nem conseguir reverter a situação. Então, na minha opinião, esse é o último ponto ali para se preocupar com a varejista. Ele tem ali 23% dos contratos atípicos, 66% dos contratos típicos. A sua receita é controlada pelo indexador aqui, o IPCA. Então, a gente tem reajuste de IPCA, tá? E as obrigações do HSLG, a dívida que ele tem, é de 7,3 líquido, ou seja, tirando, e aqui agora você já vai entender um outro assunto importante, você que já lê RI, você já vai aprender uma coisa importante, uma diferença entre a alavancagem líquida e a alavancagem normal, né? Você pode ser chamada de bruta, mas é alavancagem, a gente não dá um nome para ela. Então, o que é a alavancagem líquida? Eu tenho que pegar tudo o que eu devo e diminuir tudo que eu tenho ali de disponibilidade. Então, total mantido para as necessidades de liquidez, mais os FIs com alta liquidez. Ele está tirando isso. Ou seja, se a gente for calcular a alavancagem bruta, ela vai ficar ainda menor que a que a gente normalmente calcula para todos os outros. Qual que é o valor patrimonial do fundo? A gente já viu lá em cima. O saldo devedor é quanto? É 165,4 milhões. Então isso aqui é o quanto que ele der. Dividido pelo o saldo total do fundo, né? O patrimônio, o valor patrimonial do fundo, tá aqui, ó. Valor patrimonial do fundo, 1,3 bilhões. Vamos dividir 1,308 bilhões. Deu 12,64% de alavancagem bruta. E aí, no caso, a diferença entre a alavancagem bruta e a alavancagem líquida, que a líquida ele já tá meio que tirando ali tudo que ele poderia fazer para quitar essa dívida, né? E aí, por isso que fica abaixo ali de 7,3. A alavancagem bruta dele é de 12,64, uma alavancagem saudável, na minha opinião, não tem problema nenhum em ter essa alavancagem, principalmente se não tem vacância, se tá tudo certo com o fundo, se, por exemplo, a dívida não tá subindo, a dívida é saudável, né? A gente consegue ver aqui que é um IPCA mais 7, não é uma dívida absurda assim. Aqui a gente vê o cronograma de amortização, que tá bem tranquilo também, até 2037 para poder pagar essas dívidas. E aqui, por fim, você consegue ver os imóveis dele, né? Esse vídeo realmente ficou completaço, te ensinei por que fundo imobiliário é vantajoso, te ensinei como que você chega no fundo imobiliário, te ensinei como que você lê um relatório gerencial do fundo imobiliário que você chegou, e agora só falta falar quanto que rende 800 cotas de HSLG, né? Primeiro, eu vou te mostrar o meu rendimento dele. Então aqui, de HSLG, desconsiderando o aporte que eu fiz agora, nos últimos dias aí, soltei um café ao milhão aí, nos últimos 2-3 dias atrás, eu tinha uma posição aqui que me pagava R$22 de dividendo, 25, 26
5,90 todos os meses. Então já recebi de HSLG R$ 197. Mas a minha intenção é bater 800 cotas neste fundo, então é só pegar aqui quanto que ele pagou de rendimento por cota, que foi 74 centavos, então 800 cotas vezes 0,74 centavos vai dar aí R$ 592. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua maior posição de fundos imobiliários, qual é o fundo imobiliário que você mais acredita, se você tem ou não tem HSLG, e o que que você achou desse fundo, se você achou que ele é bom, se ele não é recomendação de compra não, mas eu quero que você fale aí qual que é a sua meta no seu principal fundo imobiliário. Até mais, investidores, até o próximo vídeo, que também será excepcional.